Começa agora Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. É quinta-feira, é isso mesmo. Você já sabe, é quinta-feira, dia de Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. A gente queria aproveitar e agradecer os nossos apoiadores, todos aqueles indivíduos e indivíduas que nos têm apoiado. Muitíssimo obrigado. Estamos juntos e continuaremos assim. Para você que gosta de refletir sobre a vida, uma oportunidade, sempre a partir de referências inusitadas. E no Inédita Pamonha de hoje não será diferente. Hoje nós vamos recorrer a um clássico, mas um clássico clássico. Uma obra que, desde que foi escrita, é citada, é atual, é lida, é relida. É um poema, na verdade, um grande poema. Um poema dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o inferno, a segunda parte fala sobre o purgatório, e a terceira parte fala sobre o paraíso. Para alguns, o título da obra ficou claro agora. Só pode ser mesmo a comédia. Comédia que, quando foi escrita pelo seu autor, tinha esse título, que mais tarde acabou ficando conhecida para todo sempre como A Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita por Dante Alighieri, um dos maiores poetas, um dos maiores escritores de todos os tempos. Dante Alighieri, que empresta seu nome a tantas coisas da atual Itália. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia em florentino. Você sabe, a Itália não existia, a Itália era dividida em regiões, a atual Itália, não é? Ela só passou a existir como Itália há muito pouco tempo e, portanto, não havendo Itália, ficava difícil dizer que havia o italiano, né? Mas o florentino foi, digamos, de todos os idiomas pré-existentes, o que mais influenciou o atual italiano. Então, não é completamente absurdo dizer que Dante escreveu a Divina Comédia em italiano. Alguns dizem que esse trabalho, né, essa produção levou 14 anos para ser concluída, portanto terá sido escrita entre 1307 e 1321. Bom, a gente acredita, é a versão mais conhecida, 14 anos para escrever a obra, não é pouco, né? Mas é uma obra extensa, é uma obra linda, é uma obra para aqueles que entendem, não é? De coisas da literatura, é uma obra maravilhosa. Bom, o nosso pamonha de hoje é sobre o Inferno de Dante. É o Inferno de Dante, ou seja, é a respeito do primeiro terço da obra, certo? É a respeito do primeiro terço da obra, o Inferno de Dante. Isto é, digamos, o começo da obra, né? A primeira parte da obra. E é interessante porque a personagem, digamos, central é Dante mesmo. Então, eu estou insistindo porque não é muito comum o autor colocar a personagem com o próprio nome. Haverá quem estabeleça fronteiras interessantes entre o Dante autor e o Dante personagem. Haverá teses e mais teses a respeito. Para nós, isso também não é importante. Importa para nós aqui o conteúdo mesmo desse inferno. Afinal de contas, para muitos, o inferno foi descrito pela primeira vez, né, por Dante, né? A primeira vez que alguém se dispôs a contar como era o inferno, tintim por tintim, digamos assim, é nessa obra de Dante Alighieri. Para nós interessa muito, não só, digamos,
a disposição do inferno, mas também, digamos, a razão de ser, né, da presença de cada um ali, né? O que eles fizeram, o que ao longo da vida lhes fez merecer aquela sina. Isso é o que nos interessa para nós e é sobre isso que nós vamos falar. Então tudo começa com Dante sendo guiado pelo poeta Virgílio. Na primeira parte da obra, o guia de Dante pelo inferno é o poeta Virgílio, por quem Dante tinha grande admiração. Claro, você sabe, eles não são contemporâneos, mas enfim, para quem está no inferno, a gente sabe que a questão da temporalidade tem menos relevância, né? Então, nós temos aí dois poetas caminhando lado a lado, né? Nós estamos então no começo da obra. Essa obra marca a fronteira da Idade Média para o Renascimento italiano, né? O Renascimento italiano, que é do ponto de vista cultural, de produção cultural, o mais rico de todos, né? E, portanto, evidentemente, nós estamos falando aí de um momento muito nobre, né? Uma passagem muito nobre da nossa história cultural, né? Bom, a gente começa colocando Dante numa floresta, uma floresta escura. É assim que começa a obra. Nós ainda não estamos no inferno, mas o que vem antes do inferno é uma floresta escura, o que deixa claro que assim, o caminho para o inferno, né, ele já é preparatório. Quer dizer, as pessoas que vão para o inferno, antes de chegar no inferno, já estão próximos dele. Não há, assim, uma grande surpresa, não, né? O inferno já vem antecipado de situações desagradáveis, né? Então, Dante se vê perseguido por 3 animais ferozes, um lince, um leão e uma loba, que o perseguem. E é nesse momento que, fugindo desses 3 animais, que Dante acaba esbarrando em Virgílio, né, que se apresenta ali como seu guia. Virgílio teria sido enviado por Beatriz. Beatriz é uma espécie de grande paixão, mas também uma espécie de musa, uma figura que ocupa um papel muito curioso na vida de Dante, uma figura que é ao mesmo tempo objeto da sua paixão e ao mesmo tempo uma grande mentora espiritual, né? E foi ela que mandou Virgílio para, digamos, ajudar Dante nesse enrosco todo, né? Então, Virgílio tenta acalmar Dante, mas os dois acabam entrando no inferno, né? Então, esta é a passagem inicial da floresta escura para o inferno propriamente dito. O inferno propriamente dito, ele começa, o ponto número 1, né, o degrau número 1, a gente deve imaginar o inferno como uma grande cebola, assim, com círculos, sabe? Tem uma centralidade, né? E tem camadas que vão indo da periferia para o centro, ou do centro para a periferia. Então, a gente pode imaginar que as camadas mais periféricas sejam, digamos, menos infernais e as camadas mais centrais sejam as mais propriamente infernais, né? Então, a gente começa pela casca da cebola, que é a entrada no inferno, que é o vestíbulo, né? O lugar onde você tira o sobretudo, né? A entrada no restaurante, nas casas públicas, você tem o vestíbulo, né? O lugar onde você deixa as suas coisas. Então, nessa entrada, que é, digamos, a parte mais periférica da cebola do inferno, estão os indolentes. Então, olha só que legal, é muito bacana você estabelecer assim uma espécie de tabela, né? O tipo de pessoa que está e a posição que ocupa no inferno, né? E a terceira coluna poderia ser o tipo de castigo, né? Então você tem o castigo, a posição e o tipo de pessoa. Acho que são 3 colunas bem bacanas para você fazer uma espécie de uma tabela, tá certo? Então, casca da cebola, o vestíbulo, porta de entrada, parte mais light do inferno, né? Você tem os indolentes. E os indolentes estão condenados a ser perseguidos por enormes insetos. Essa perseguição se dá desde o vestíbulo da porta de entrada até o Aqueron, que é, digamos, um dos rios do inferno, né? O Aqueron é o rio que marca a fronteira entre o dentro e o fora, entre a casca e, digamos, a primeira camada da cebola, né? Então, aqui é que está
digamos, a partir daqui começa de verdade. Então você tem uma periferia da periferia, a casca da cebola, o vestíbulo, a parte de entrada são os indolentes, perseguidos por insetos. Você deve imaginar que existe uma correlação entre o castigo light, né? Afinal de contas, ser perseguidos por insetos, basta ir para Ilhabela, né? Ilhabela é a casca da cebola do inferno. E que não fiquem bravos os habitantes de Ilhabela comigo. É só uma brincadeira. Todo mundo sabe que em Ilhabela tem mesmo insetos. Agora, esses de Dante são grandes, né? Portanto, mas é assim é um castigo light, né? É um castigo light. E eu tô falando de Ilhabela, mas tem pernilongo chato em tudo que é lugar do mundo. Inclusive, de vez em quando, aqui, por onde eu passo meus dias e noites, né? Então, essa é a primeira camada, a camada mais suave, a casca da cebola. Os indolentes são perseguidos por insetos. Eu acho bem bacana, porque normalmente a perseguição dos insetos obriga o cara a se mexer, né? E o indolente é um paquidermo, que é um saco de batata, é um parado, né? Então ele é obrigado, para fugir das picadas, etc., ele é obrigado a se mexer, quem sabe até a correr atrás, a matar, etc. Então ele é obrigado a se mexer, senão ele vira uma peneira de picada de inseto. Beleza? Acho que ficou claro. Atravessamos então o rio, né? O rio Acheron, né? Acheron, né? E agora nós entramos na primeira cebola, a primeira camada da cebola, né? E graças a uma peripécia de atravessar o rio, né, de cruzar o rio, o que acontece? Acontece exatamente isso. Dante chega no primeiro círculo do inferno, né? É gozado que nesse primeiro círculo do inferno, teoricamente, o que é que você encontra? Você encontra ainda um segmento muito light do inferno, muito, né? Então você encontra gente que não é do mal, né? E é exatamente isso que você vai encontrar ali. Você vai encontrar gente do bem, gente, inclusive, muito do bem, como os poetas clássicos, incluindo Virgílio, olha só que interessante, né? Mas que estão ali sendo punidos. Eles viveram, eu repito, eles viveram de maneira muito digna, muito honesta, muito do bem, muito bacana, mas não reconheceram Jesus, né, como seu Deus Salvador. Então esses estão na primeira camada do inferno. Eles eram ótimos, eles eram figuras, assim, espiritualmente elevadas. Eles eram pessoas, muitas vezes, incríveis, como o próprio poeta Virgílio. Mas pelo fato de não terem reconhecido Jesus, eis o que eles fizeram de mal, né? Eles estão aí na primeira camada do inferno, né? Nessa primeira cebola, nessa primeira parte da cebola. E bom, o que é legal é que você deve imaginar que para ter reconhecido Jesus é preciso ter nascido depois dele, né? Então, por exemplo, Moisés está nessa camada aí. E o que é mais bacana é que o próprio Jesus, né, que como você sabe, antes da ressurreição, ele desce aos infernos. Você encontra isso na Bíblia com facilidade. Ele desce aos infernos e ele leva gente para lá, né? Como Moisés, ele leva gente do inferno para o paraíso, porque justamente nessa primeira camada você tinha gente que aos olhos de Jesus eram muito, muito boas pessoas, mas que estavam ali ou porque não reconheceram Jesus por razões assim de convicção pessoal, etc., ou porque não reconheceram, porque não poderiam ter reconhecido se você nasceu antes, né? Pense, por exemplo, em algum profeta que vai vir em 2050. Você, em 2023, não pode reconhecer um profeta que vai nascer em 2050. Então, isso é suficiente para te botar na primeira camada da cebola do inferno. Beleza? Ficou claro isso, né? Estamos descrevendo e tal, mas logo depois do Acheron já vem essa primeira camada. A gente deve imaginar que, bom, é uma camada light ainda, tá tudo certo, né?
queridos ouvintes do Inédita Pamonha, é o seguinte, tá rolando a votação do IBEST desse ano e o Inédita Pamonha tá concorrendo na categoria podcast. Conto com seu voto e se você for fã mesmo, pode votar todo dia. Tempo estimado para votar, 3 segundos. IBEST, podcast, Inédita Pamonha. Valeu, gente. Beijo. Na segunda camada, portanto, indo em direção ao centro da cebola, você encontra os luxuriosos. Eu me lembro quando eu era criança, 8 anos eu tinha, e comentei com o professor da luxúria do Palácio de Buckingham. E eu queria falar de luxo. E o professor me esculhambou, me chamou de imbecil, porque nessa época o professor deitava e rolava, né? Um pouco ao contrário do que acontece hoje. Mas eu não só não fiquei muito traumatizado, como aprendi de uma vez por todas que luxúria não tinha nada a ver com luxo. Luxo é luxo, luxúria é sacanagem, é depravação. O que talvez possa aqui acolá, sabe-se lá o que acontece no Palácio de Buckingham, mas não era o objeto central da reflexão, né? Os luxuriosos são os depravados. São os depravados. Gente que gosta de fornicar mesmo, né? São os tarados, né? Os tarados, são os luxuriosos. Esses estão na segunda camada da cebola e você não sabe quem é que os julga. É Minos. Lembra do rei de Creta, hein? Cuja mulher queria ser coberta por um touro, contratou Dédalo, Dédalo fez a vaca, o touro cobriu a rainha várias vezes, acabou engravidando e daí nasceu o Minotauro. Então, olha, o chifrudo Minos é o juiz da segunda camada do inferno. Quer dizer, é mais ou menos assim. Se você foi chifrado por aqui, você tem a chance de, no inferno, dar as cartas, né? Eu ficaria me perguntando que vantagem Maria leva em ser juiz e dar as cartas no inferno. Seria melhor ir logo para o paraíso, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, Minos, que aqui foi traído, lá condena os luxuriosos, né? Na segunda camada do inferno, né? E, bom, esses luxuriosos são levados até essa segunda camada em meio a uma tempestade, né? E, enfim, e sofrem lá todas as consequências da sua luxúria. No terceiro círculo, nós estamos indo em direção ao centro da cebola, você tem os glutões, né? Os gourmands, que comem demais. Então veja que para Dante, quem come demais, tipo comida, né, tá mais perto do centro do inferno do que quem fornica demais. Eu não sei de onde ele tirou isso. Então, por exemplo, o sujeito é casto, né? Mas quando pega uma feijoada, passa a tarde de sábado inteiro comendo, esse vai ser mais duramente castigado do que aquele que não para de fornicar, mas come de maneira frugal, come pouco. Curtiu, não? Interessante, né? Você deve estar se perguntando, pô, mas professor, da onde o senhor está tirando tudo isso, né? Eu estou tirando da Divina Comédia, cara. Estou com o poema aqui na minha frente. Agora, não é, né? Não é fácil, porque é um italiano antigo, né? É poema, o vocabulário é complicado e tal. Então, estou dando uma simplificada, mas é para você ter uma noção da estrutura do inferno. Indolente na casca da cebola, não aceitou Jesus na primeira camada. Na segunda camada, luxuriosos, os depravados. Na terceira camada, mas que é o quarto em gravidade, os comilões, né? Os comilões. Ah, professor, eu que sou tarado e comilão. Olha, não tem nada a não tem nada a respeito, mas acho que vai parar na camada mais grave. Você vai pagar por ser comilão, né? Claro, sempre a punição é a mais grave. Ah, e eu que sou indolente, tarado e comilão. Não, você vai ser castigado como comilão só. Então, qual é a sugestão que eu dou? Se você for comilão, seja logo tarado e indolente, porque não vai sofrer a mais por isso. Beleza? Bom,
os comilões. Esses comilões, eles são estendidos na lama e são açoitados, né? São batidos, são agredidos mesmo, né? Por Cérbero. Você se lembra lá na mitologia, o Cérbero era o guardião do Tártaro, né? O Cérbero. Então, assim, definitivamente, o glutão, ele, né? Porque vamos combinar, o indolente lá da casca da cebola, ele sofria com pernilongo. E o glutão é espancado pelo Cérbero na lama. Aí a gente avança um círculo na coisa, né? Então, se nós estávamos no terceiro, né? Agora é o quarto círculo, estão os avaros e os pródigos. Veja que interessante. No mesmo círculo estão os que não gastam nada, tipo unha de fome, gente munheca, gente que não abre a mão de jeito nenhum, gente sovina, gente coisa. E os pródigos, que são os que gastam demais, né? Gastam tudo que tem. Então, bom, pela primeira vez a gente tem uma concepção do inferno que contempla o meio termo aristotélico, né? Do Ética Nicômaco. Quer dizer, onde está a virtude? Está no meio, né? Nem gastar demais, nem gastar de menos, né? Eu fico sempre me perguntando se entre os pródigos tem uma distinção entre os que gastam demais consigo mesmo e os que gastam demais para ajudar os outros. Tem que ter uma diferença, ou não, né? Tem que ter uma diferença porque, claro está, não é a mesma coisa, né? Do ponto de vista moral, não é a mesma coisa. Muito embora, sobretudo, se a gente já tem aqui um entendimento cristão da coisa, né? Eu só estou colocando a questão para você refletir comigo. De qualquer maneira, tanto o unha de fome quanto o que gasta demais ficam lado a lado no mesmo quarto círculo do inferno, né? Lado a lado. O que é super interessante, o tio Patinhas e o Gastão lado a lado, sofrendo as consequências, né? E qual era a punição? É arrastar rochas pesadas para cá e para lá, né? Alguma coisa que faz lembrar muito o mito de Sísifo, né? Você ser condenado a trabalhos forçados, e trabalhos forçados da mais absoluta inutilidade, né? Mais absoluta inutilidade. O quinto círculo é um pântano, e esse pântano alimenta um outro rio do inferno, que é o Styx. Como é que você escreve Styx? S-T-Y-X, né? Então, quem é que está nesse círculo do pântano que alimenta o Styx? Os que se deixaram vencer pela cólera. São os nervosinhos, são os irritadiços, né? São os canarinho pistola, né? Esses estão na quinta camada. Olha que legal. Então, eles são imersos no Styx e se flagelam, né? É muito legal, né? Porque no final das contas você consegue começar a construir uma hierarquia de gravidade de vícios, né? O indolente tal, depois não aceitou a Jesus tal, portanto o não crente, né? Nós poderíamos chamar, é um pouco diferente do ateu, porque o ateu não aceita Deus nenhum, esse não aceitou especificamente a Jesus, né? Depois daquele que não aceitou a Jesus, você tem o tarado, né? O luxurioso, né? Então, o luxurioso, depois o glutão, depois os avaros e os pródigos, depois o encolerado. Então, aqui você já consegue estabelecer uma espécie de hierarquia, de gravidade, de vícios, né? Na sexta camada você encontra a famosa Dite, né? Que é uma metrópole demoníaca. Todos os heréticos, né? Os heréticos são aqueles que pensam e dizem coisas contrárias à religião, né? Estão encapsulados, estão presos, né? Nesta sexta camada, e eles estão seguros, né? Estão atados, né? Em tumbas de fogo, né? Em caixões de fogo, né? Então aqui vamos dizer que a condenação já se tornou mais grave, o castigo é mais violento, e se o inferno é conhecido pelo fogo, vamos combinar que o fogo mesmo só aparece na sexta camada, indo de fora para dentro, né? A gente teve inseto perseguindo, a gente teve Cérbero espancando,
a gente teve chafurdado no pântano, mas fogo mesmo só a partir da sexta camada, e esta sexta camada é a camada dos heréticos. Muito bem, meus queridos amigos, eu já vou para mais de 30 minutos de pamonha, então eu prometo fechar o inferno de Dante no nosso próximo episódio. Mas eu espero sinceramente que você, com esse resumão aqui, esse trabalho de explicação e de simplificação, pegando você pela mão, isso te motive a ir atrás de alguma tradução da Divina Comédia e que você se disponha, pelo menos, a começar a ler essa que é uma das mais importantes obras de toda a humanidade. Tá bem? Nós estamos celebrando 3 anos de pamonha. 3 anos de pamonha, semana a semana. E vamos respondendo, então, às perguntas dos nossos queridos ouvintes. Olá, professor Clóvis. Olá, pamonheiros de plantão. Aqui quem fala é Alisson Gratão, diretamente de Goiânia. E antes de eu fazer minha pergunta, quero agradecer a influência que o professor Clóvis teve na minha vida. O senhor não sabe, o senhor não me conhece pessoalmente, mas faz parte do meu desenvolvimento como indivíduo. O ponto que eu quero trazer para a reflexão da turma me surgiu quando, algumas semanas atrás, o senhor trouxe o conceito de divindades de novo para o programa. E me fez lembrar de uma apresentação que o senhor fez no passado, explicando o conceito de Deus, do Deus cristão, né, quando falava sobre a transição da ética grega, da ética antiga, para a moderna. E naquela ocasião o senhor trazia um conceito de que Deus criou o homem por amor, mas um amor de recuo, um amor em que ele aceita as coisas ruins, né? Ele aceita esse delta entre a perfeição divina e a imperfeição humana, justamente para que nós pudéssemos ser quem somos. Porque se fôssemos perfeitos como ele, não seríamos nada além dele mesmo. Então eu te pergunto, essa é uma interpretação sua, através dos relatos bíblicos ou de outras fontes, ou esse conceito é um conceito trazido por algum pensador? Te agradeço se puder responder isso. Um abraço. Meu querido amigo de Goiás, você destaca os pamonheiros de plantão com o peito aberto e a boca cheia, porque a pamonha de Goiás é a pamonha, né? O resto é periférico. Goiás é o paraíso da pamonha, portanto um lugar muito especial para nós, sem falar nos grandes amigos que temos por aí. Bom, respondendo a tua pergunta de maneira mais incisiva, né, mais própria, não é minha interpretação, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem sou eu? Isso é coisa de gente de outro patamar. Então, eu aprendi com 2 pessoas diferentes sobre isso que eu te expliquei. Você poderá ir buscar nas 2, né? Você vai buscar primeiro num contemporâneo de Spinoza chamado Leibniz. E Leibniz fala muito de Deus. E Leibniz explica isso aí que eu expliquei. Mas, sobretudo, e se você tiver que ir direto ao ponto, pule o Leibniz, você vai buscar numa pensadora francesa que esteve muito tempo em Londres, chamada Simone se escreve como em português, né? Weil, e esse Weil é W-E-I-L, né? Simone Weil. Simone Weil, ela, sim, dedica muito da sua reflexão a essa ideia. O que eu apresento para vocês é sempre um resumo, é a ideia central, é o explicado do meu jeito, etc. Mas é sempre um pouco mais complicado do que o que eu digo e mais profundo também. Então, se você for lá em Simone Weil, você vai encontrar isso que você está procurando. E que fique claro, né, Alisson? Quer dizer, não é que eu ache que isso aconteceu desse jeito, não aconteceu desse jeito. É irrelevante, porque aqui nós estamos tentando resolver um problema. O problema é
Se Deus é onipotente, onisciente e Ele é também a suprema bondade, né? Como é que o mal existe? Né? Essa é a pergunta. Né? Então é um problema dificílimo, porque, vamos lá, Deus pode saber da existência do mal, mas né, não conseguir eliminá-lo. Então ele não é onipotente. Deus pode saber da existência do mal, conseguir eliminá-lo, mas não se dispor a fazer isso. Então ele não é generoso, ele não é bom, né? Ele não é bom. Ou então Deus pode não saber da existência do mal, mas aí não é onisciente. Conclusão, se ele é onisciente, onipotente e assuma a bondade, de fato não é fácil, levando em conta essas três características, né? De fato, não é fácil você entender o mal. Então, essa saída de que Deus sabe do mal, Deus pode mudar o mal, Deus assuma a bondade, mas Deus recua para que possamos ser quem somos, é uma saída de extraordinária genialidade. Eu fico encantado, porque no campo próprio das ideias mesmo, né? Como encontrar uma saída para isso? Então, na hora que alguém encontra, eu fico encantado. Ainda que eu pudesse dizer, escuta, eu entendi esse recuo que autoriza a imperfeição para que não sejamos tudo só Deus e possamos ter uma existência para além dele e tal. Entendi, né? Onde não fica claro, né, é quando o mal é exacerbado, é exagerado, é desmesurado. E aí o mal é tão grande que dá a impressão que ele supera o ganho de termos uma identidade, né? As carnificinas, o sofrimento de uma criança, os genocídios. Mas, de qualquer maneira, a explicação é essa. E ela é uma lindíssima explicação. Então, obrigado por tê-la lembrado, obrigado pela pergunta. Que um dia comamos a nossa pamonha juntos. Um grande abraço. Querido professor Clóvis, meu nome é Diana, tenho 47 anos e eu falo desde Madrid. Acompanho o professor há mais de 10 anos e é uma honra poder fazer parte dessa comunidade. Agradeço imensamente essa oportunidade e felicito a toda a equipe. Gostaria que o senhor voltasse a pegar-nos pela mão e, se é possível, traçar um paralelo entre a sociedade da nossa época, a sociedade contemporânea, que é essa sociedade do rendimento, cada vez mais povoada de coaches, gurus, que nos ajudam a ser mais produtivos, otimizar nosso tempo. E, por outro lado, o fato de que a nossa pirâmide etária está se invertendo. Nós estamos envelhecendo e parece que a gente vai entrando nesse desconcertante território da baixa produtividade, até mesmo pode-se dizer do descarte como pessoas, né? Tanto no Brasil como na Europa, acho que a gente está vendo um aumento no número das casas de repouso, famílias deliberando o que fazer com seus parentes velhinhos, porque eles já não têm tempo e tampouco paciência. Professor, minha questão é realmente sobre esse tema do processo desse envelhecimento e da busca do nosso significado. O que a filosofia tem a dizer sobre a perda das nossas presas da juventude sem perder o nosso valor? E mais importante, eu acho, como a gente fazer para que essas novas gerações acolham o envelhecimento como se deve e lhe dê o significado. Obrigada, um grande abraço. Oi, Diana, recebi sua pergunta desde Madrid, como você disse. Você destacou que tem 47 anos e a sua pergunta diz respeito ao envelhecimento. Do ponto de vista existencial, né, eu acredito que a premissa inicial, conhece-te a ti mesmo, ela, de um lado, certamente tem a ver com o que Sócrates chamava de daimon, né? Essa essência, esse eu profundo, que permanece ou muda pouco ao longo da vida. E, portanto, sempre dei a título de exemplo o meu daimon de explicador. Sócrates, por exemplo, era filósofo e afirma ter passado toda a sua vida ouvindo o seu daimon e, portanto, regido por essa certeza. Então veja que essa parte do conhece-te a ti mesmo é uma parte que dura e faz parte da sabedoria entender como implementar a vida, né? Como implementar a existência alinhado a esse
a essa essência, a esse daimon, ao longo de todas as suas fases. Haverá fases preparatórias, haverá fases, digamos, de maior execução e provavelmente talvez haja fases de passar confiança, de estender a mão para aqueles que estão começando. Agora, uma outra parte do conhece-te a ti mesmo é com certeza um conhecimento de si no calor da vida, no calor das transformações que a vida compreende, né? Transformações que implementamos sobre o mundo e transformações que sofremos por conta dessa relação com o mundo, e serão sempre novas as condições de vida, dado que o mundo que encontramos é sempre inédito e nós também. Então, nesse segundo tipo de entendimento, esse conhecimento de si, ele é escapadiço, movediço e sempre carente de uma nova atualização, né? de uma reconsideração, né? Em função dos novos acontecimentos, das novas situações experimentadas. É importante que em cada momento da vida saibamos definir e discernir com lucidez as condições de uma vida boa para aquele estágio da existência. E você sabe, eu sempre entendi como vida boa esses mágicos instantes em que você é encapsulado pela situação vivida, de modo a não ter espaço mental para nada além daquilo. A reflexão conceitual sobre felicidade se dá na sua ausência. Isso é uma firme convicção que eu tenho. O estado de plenitude, ele dispensa esse tipo de conceituação. E esse estado de plenitude deve poder ser alcançado em qualquer fase da vida. Seria um contrassenso se não pudesse. Eu sempre achei que há aqueles que entendem a felicidade como blindada em relação ao resto do mundo. E isso se daria por intermédio de um fortalecimento espiritual, exercícios, meditação, etc. Aconteça o que acontecer, eu estou de boa. Eu não vejo a possibilidade de uma reflexão consistente sobre felicidade desse modo. Eu entendo que a felicidade deva ser entendida mesmo no calor de uma vida de experiências e de relações com o mundo. E, portanto, a sociedade em que vivemos é muito decisiva para isso. E é aí que você denuncia a incompatibilidade. De um lado, uma pirâmide etária em que o número de idosos é cada vez maior e uma mesma sociedade que dá total primazia a momentos da vida de maior produção, maior eficácia, maior eficiência. Como tudo o que acontece em sociedade pode ser objeto de argumentação, de ponderação, de luta, e, portanto, do mesmo modo que nós conseguimos um pouco mais de respeito para minorias de vários tipos, em alguns lugares, com muita luta, com muito aguerrimento, é forçoso reconhecer que o mundo mudou em muitos aspectos. Talvez a causa do idoso seja uma bandeira a defender, porque no final das contas o que acontece em sociedade não é um dado inexorável da realidade, mas alguma coisa da qual podemos participar e podemos ajudar a transformar. Tá bem? Beijo grande desde São Paulo. Eu imagino o quanto a vida em Madrid possa ser auspiciosa. Eu mesmo morei na cidade de Pamplona durante 3 anos e tenho um carinho imenso pelo país. Beijo grande. Valeu. Bem, meus amigos, aqui encerramos essa celebração, esse contato com o pessoal, essas respostas. Obviamente, houve uma seleção, houve uma preocupação em dar respostas um pouco mais longas, então tivemos que diminuir o número de perguntas selecionadas. Muita gente ficou sem ser contemplado e eu me desculpo aqui por isso. Queria dizer que estou encantado com essa interação. Espero ter, ao longo das respostas, trazido algum contentamento, que continuemos juntos, que os ganhos superem as perdas, as alegrias superem as tristezas, a esperança supere o medo e a excitação vença a dor. Se isso acontecer, enquanto isso estiver acontecendo, fiquemos juntos.
Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. São 3 anos juntos e agora a gente arranca para o 4º. Em havendo vida, haverá chance de refletir sobre ela. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.